Olá, meus amigos, tudo bem? Meus colegas dentistas, meus amigos protéticos. Hoje eu quero contar um pouquinho do que aconteceu na minha vida acadêmica e também complementar e falar para vocês os 7 principais erros laboratoriais que podem causar problemas nos resultados clínicos dos dentistas. Eu dava aula há muitos anos na Unisa, na graduação, e um dia um aluno começou a fazer algumas perguntas para mim, ele era um protético, e sobre a parte laboratorial. E eu fiquei numa saia justa, fiquei escorregando para cá, escorregando para lá, porque eu não tinha experiência laboratorial, conhecia apenas por teoria. E aí, no dia seguinte, eu liguei para o meu amigo Tomás Gomes e falei, Tomás, ele já fazia meus trabalhos naquela época, eu falei, eu preciso ficar no laboratório, você poderia me dar um estágio aí, eu quero vivenciar o laboratório. E aí, ele aceitou, eu fiquei lá por 16 anos. Eu falei que eu não pedi um estágio para o Tomás, eu pedi ele em casamento, porque foram 16 anos que eu frequentei o seu laboratório e foi muito frutífero, acabamos produzindo a técnica da clonagem terapêutica e escrevendo 2 livros a respeito, enfim. Mas o que eu queria dizer para vocês é que eu pude fazer essa ponte, eu pude fazer essa transição do laboratório para o consultório e do consultório para o laboratório. Porque muitos clínicos, eles não têm noção do que acontece no laboratório, né? E muitos protéticos não têm noção do que acontece na clínica. Então, é muito importante que os dentistas, se eles puderem vivenciar, ficar durante algumas horas, não precisa ser 16 anos, mas conhecer o seu laboratório, ver qual que é o seu método de trabalho, e da mesma maneira, né, o dentista chamar o protético para ir conhecer o seu consultório e ver mais ou menos o seu método de trabalho para que aí sim vocês possam unir as forças, né, e obter os melhores resultados. Então, eu quero dizer para vocês os 7 maiores erros laboratoriais que vão influenciar diretamente a clínica diária, né, os resultados do dentista. Então, vamos lá? Número 1, escultura, né? A escultura das papilas, eu não me canso de falar sobre a escultura das papilas, a escultura ela tem que ser convexa, ela tem que ser preenchida. Hoje mesmo eu fiz um vídeo lá no Facebook sobre a cera. O Tomás produz uma cera com mais carnaúba, uma cera mais dura, ao mesmo tempo ele põe um adesivo para não ficar soltando o dente. Então essa cera mais dura, ela permite que você faça uma escultura em finas camadas, né? Você tire pequenas lâminas de cera. E uma cera mais 7, uma cera mais mole, quando você passa o Lecron para esculpir, você acaba levando uma quantidade, né, em pasta, muita cera, deixando as papilas esburacadas. E essas papilas esburacadas, elas vão criar um problema, que é o acúmulo de placa bacteriana e, normalmente, formação de tártaro, ou essa multiplicação das bactérias, porque tem verdadeiros nichos nas papilas, vão causar uma maior deglutição de bactéria e pode levar até problemas sistêmicos mais graves. Então, a escultura da papila e também a escultura gengival. Eu sempre digo que prótese é prótese e gengiva da prótese é gengiva da prótese e gengiva natural é gengiva natural. Por que eu falo isso? Porque muitos colegas protéticos gostam de fazer muitas concavidades e convexidades nas bossas e nas fossas. E da mesma maneira, isso vai causar um maior acúmulo de alimento, maior acúmulo de placa bacteriana e, com o passar do tempo, pode ocasionar a formação de tártaro. Então, eu diria que o primeiro grande erro seria uma escultura muito rebuscada da prótese total, né, da parte gengival, e também um problema de deixar esburacadas as papilas gengivais, ok? Vamos ver, número 2, a minha colinha aqui. Muito bem. Montagem dos dentes. Então, problemas grandes acontecem na montagem dos dentes. Então, ou por desconhecimento do dentista, do protético, né? Ou porque ele desconhece linha de pound,
né, onde você vai direcionar a cúspide palatina em direção à crista do rebordo inferior, né? Então, fazer uma oclusão balanceada bilateral. Então, ou é um desconhecimento técnico, ou ele não está seguindo o nosso plano de orientação do dentista. Então, é importante que não é muito fácil montar dentes. Então, o protético ele precisa ter o conhecimento, né, para que ele possa colocar os dentes na posição correta, entender a curva de Wilson, seguir a curva de Monson, ou seja, saber o que é uma curva individual de compensação quando o dentista manda. Então, tudo isso ele precisa ter o conhecimento profundo para que ele possa acertar. Então, existem muitas montagens de dentes que são erros laboratoriais. É lógico que o protético recebe um antagonista inferior, por exemplo, dentado, e você está fazendo uma prótese total superior e ele não corrigiu a curva de SP, é lógico que a prótese total também vai ficar irregular essa curva, porque o protético ele é obrigado a montar essa curva. Então, agora, se ele equalizou a curva, o dentista, ele vai ter também um bom resultado, o protético deve saber seguir, ok? Vamos ver ali, número 3. Soltura de dentes. Realmente não tem nada pior para o dentista do que dentes que se soltam das próteses totais, né? Isso tem algumas causas laboratoriais, né? Essas causas laboratoriais, elas têm, por exemplo, o entulhamento da resina. Entulhamento da resina. A resina, quando você manipula a resina, você deve entulhar. O que seria entulhar? Então, você vai lá e você vai comprimir, né, ou colocar aquela resina dentro da mufla. E muitos colegas protéticos, o que eles fazem? Preparam na mão essa massa e modelam com seus dedos dentro da mufla. E depois fecham para prensar. Só que a mão, nós temos muita gordura na mão. E a gordura é uma das causas que faz com que os dentes se soltem da prótese. Como se ele ficasse isolado, né? A gordura é um isolante entre a resina rosa da gengiva e também o dente. Então, o entulhamento, ou seja, o preparo dessa resina para ser colocado na mufla e fechado, ele não deve ter o contato manual. Deve ser feito com uma espátula, colocando ali dentro da mufla. Tá? Então, isso é uma das causas de soltura de dentes. Uma segunda causa de soltura de dentes é o protético não fazer uma perfuração grande no dente. Porque quando você coloca os dentes ali, prende, né, numa muralha de silicone, é feita uma perfuração para que a resina penetre nesses dentes como se fosse o dedo de uma luva entrando ali e dê uma retenção mecânica. E o Tomás Gomes sempre brinca que ele não gosta de furinho de cupinha, aquele furinho pequenininho, ele gosta de fazer uma abertura maior. Então, uma das causas de soltura de dente são perfurações muito pequenas ou ausência de perfurações, fazendo com que a união desse dente com a base da prótese não seja tão eficiente. É lógico, hoje existem adesivos modernos, por exemplo, o Palabond da Cusa, que ele aumenta essa adesão de dente com a base, tá? Mas, na maioria das vezes, essa retenção é feita mecanicamente. Tá? Eu, pessoalmente, eu sempre gosto de uma margem de segurança, mesmo que fale, não precisa fazer retenção, só o adesivo, eu estou tendo um bom resultado clínico, né? Eu diria para vocês que não lembro a última vez que tenha soltado um dente numa prótese, 15, 20, 30 anos, eu não lembro. Então, assim, quando você está tendo um bom resultado clínico, eu sou um pouco resistente de mudar os meus protocolos, né? Então, assim, se o meu protético está fazendo uma perfuração mecânica um pouco maior, como indica o professor Tomás Gomes, e eu estou tendo um excelente resultado clínico, não estou tendo o dissabor de um dente soltar, eu não mexo em nada, ok? Eu gosto de seguir. Por quê? O time que está ganhando não se mexe. É lógico que a gente tem que se modernizar. O que eu poderia dizer é que eu poderia adicionar, além da perfuração, o Palabond. E aí eu estou tendo uma segurança maior ainda. Então, se estava bom assim, vai ficar melhor,
ok? Mas eu gosto de esperar bem as pesquisas científicas para ver se realmente eu poderia eliminar esse tipo de retenção. Enquanto isso não vem, ou são poucos a casuística desse tipo de pesquisa, eu gosto de seguir com uma perfuração, uma retenção mecânica maior. Tá? Então, primeiro, não entulhar nenhum tipo de resina, não se toca mais na resina com as mãos. Tá? É preciso, com 2 espátulas, você tira do paladon de vidro e já coloca na mufla sem contato manual, evitando assim a gordura. E segundo, umas retenções ali grandes, tá? Eficientes para evitar a soltura do dente. Muito bem, vamos para o 3. Entulhamento, muito bem. Aumento da DVO. Por que acontece aumento da DVO? É um erro laboratorial. Então, você provou, os dentes estão perfeitos, né? A oclusão está perfeita. E aí, insera. Quando volta do laboratório, acaba tendo, a DVO foi alterada. Isso pode ser devido a 2 coisas. Número 1, quando você tem uma prótese dupla, você tem que mandar o articulador e o protético, depois que você provou em cera, ele vai vedar com cera aqueles modelos em oclusão. Isso é muito importante. Em oclusão. Porque a base de prova pode ter micros movimentos, principalmente se você demora ali prova, existem alterações dimensionais que pode dar micromovimento. Imagine micromovimentos em cima, micromovimentos embaixo. E aí você provou em cera, está tudo bem, você deu só os modelos com os dentes montados em cera, e aí o protético sela um, sela outro separado. Imagine que esse tem um joguinho para cá, o outro tem um joguinho para lá, e vai acrilizar. Quando volta, não oclui mais. Por isso que você tem que seguir a oclusão do articulador, selar, para quê? Para que esse selamento ele se dê no máximo da intercuspidação. Então, você vai evitar a mudança de posição de dentes e, consequentemente, uma alteração da oclusão ou da dimensão vertical de oclusão. Ok? Então, assim, é importante que você sempre mande o articulador para que ele sele nessa posição. Um outro erro que pode acontecer, uma mudança de oclusão, uma mudança da dimensão vertical de oclusão, é um dente sair da posição. Como é que o dente sai da posição? O protético, quando recebe aquele modelo com aqueles dentes em cera, ele vai incluir na mufla. Ele faz uma máscara de silicone sobre os dentes. Alguns dentes que tiveram que ser muito desgastados, eles ficam com pouco silicone em volta, não fica tão preso. Nesses casos, você tem que colocar um pouquinho de super bonder e fixar, porque senão, às vezes, na caracterização da gengiva, ele pode sair um pouquinho de posição. E aí, na hora que prensa, você tem 1 ou 2 dentes fora de posição, geralmente são os últimos dentes, e isso vai mudar toda a oclusão e, muitas vezes, a dimensão vertical de oclusão também, tá? Então, eu falei da escultura rebuscada, número 1, que não deve ser muito caracterizada, muito bossas e fossas. Eu falei da montagem dos dentes, entender o que é uma curva individual de compensação, entender uma oclusão balanceada bilateral, entender o que são as linhas de forças direcionadas para a linha de Pound ou linha principal do esforço mastigatório. Falei sobre a soltura dos dentes e a alteração da DVO. E também vou falar sobre o tempo de espera na prensa. O tempo de espera na prensa pode levar a prejuízos clínicos do resultado final da prótese. Existe, lógico, uns fabricantes, o que eles querem? Eles querem falar que o material deles é o mais rápido possível, no menor tempo, para você ter agilidade e vai dar muito lucro. Só que a ciência não é assim. A ciência nem sempre ela segue o fabricante. Eu acho engraçado, eu como 12 anos aluno do curso, orientando alunos no curso de mestrado, muitas vezes vem um aluno e escreve assim, não, eu manipulei de acordo com o fabricante. Você não tem que manipular de acordo com o fabricante, você tem que manipular de acordo com as pesquisas científicas. E por que eu estou falando isso? Por exemplo, algumas resinas termopolimerizáveis por micro-ondas, se você pegar ali, está escrito assim,
Tempo de espera na prensa, 15 minutos. E por que ela fala 15 minutos? Ela fala 15 minutos porque ela quer falar para o protético o seguinte, ó, em 15 minutos você prensa e depois você vai para o ciclo de polimerização, que é 25 minutos em média, ou seja, você vai ganhar muito dinheiro, você vai fazer o seu trabalho mais rápido, é isso que o fabricante quer. Mas é isso que a resina quer? Não, a resina gosta de 12 horas de espera na prensa. Então você, meu amigo, minha amiga, que gosta de carga imediata, né, que gosta de fazer o seu serviço bem rápido, o mais rápido possível, saiba que nem sempre o material gosta dessa pressa. Por que nós estamos falando isso? Nós estamos falando isso porque os 16 anos que eu fiquei lá no Tomás Gomes, foi 16 anos eu ouvindo ele, o Frederico Gomes, o Tomás Gomes, falando do tempo de espera na prensa. E por que tem que ser 12 horas? Porque quando você faz a prensagem na prensa hidráulica, a 1 tonelada, ela vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. E quando é que ela para de cair? 12 horas depois. Então, enquanto o manômetro está mostrando que está caindo a pressão, significa que as moléculas de resina estão se acomodando ainda àquela 1 tonelada de pressão. Se ainda está caindo, ela está se acomodando. Se nessa acomodação de 15 minutos você tira da prensa e coloca e polimeriza, você vai ter alterações dimensionais. Alterações dimensionais importantes. Então, o que é o protocolo? O protocolo é você colocar na prensa, dar 1 tonelada, 1000 quilogramas força de torque, e a pressão vai caindo, vai caindo, vai caindo. No dia seguinte, 12 horas depois, o manômetro se estabilizou. As moléculas de resina, elas se acomodaram frente àquela pressão de 1 tonelada. Ela está acomodada. Você reaperta os 4 parafusos da mufla, ou seja, você reaperta a prensa 1 tonelada, você reaperta os 4 parafusos da mufla, ou seja, você transfere aquela 1 tonelada para a mufla, você tira ela da prensa e você vai para a polimerização. Então, eu falei uma coisa aí, já vou complementar, ou seja, o mínimo que um protético tem que ter, que trabalha com resina acrílica, é uma prensa hidráulica. Porque se ele pegar aquela mufla metálica e fizer uma prensa de bancada, ele não vai ter ideia de quanto ele está prensando, ele não vai ter ideia quando essa resina se acomodou. Então, o protocolo é usar uma prensa hidráulica, usar um tipo de mufla que nem a STG, que transfere a pressão de prensagem para aquela mufla, após a acomodação total dessa massa de resina, que se estabiliza depois de 12 horas. E aí você reaperta a prensa, reaperta a mufla e você vai para o micro-ondas. Quanto mais tempo de espera na prensa, mais transparente é o palato. Então, para aqueles alunos que perguntam, mas olha, meu palato da minha prótese veio fosco do laboratório. Por quê? Ou foi gordura, né? Por exemplo, você faz um reembasamento com base ciclogenólica e o protético não limpa bem aquele modelo, não faz várias camadas de água quente, coloca no micro-ondas com um removedor, tipo remox sem cheiro, ou seja, puxa toda aquela gordura do modelo, ou então um tempo de espera muito pequeno na prensa. Imagina o que acontece nessas 12 horas, 2 coisas muito importantes. Primeiro, esse descanso, né, essa acomodação molecular da massa sobre uma pressão muito grande. E segundo, aquele monômero vai banhando os polímeros, vai banhando antes de polimerizar. E o polímero é como se fosse um novelo de lã compacto. E você joga o monômero, ele vai, né, os polímeros vão abrindo. Então, assim, você dá a oportunidade do molhamento, do molhamento desses polímeros, que são como se fosse uma pérola. Ele vai molhando, molhando, então ele fica mais incolor. Olha que legal. Então, se você tem um material que fica mais tempo, né, na prensa, 12 horas e não 15 minutos, você vai ter um material mais resistente,
você vai ter um material com seu potencial máximo de molhamento, ou seja, na hora que polimerizar, mais transparente e o mais importante de tudo, com menor alteração dimensional, porque as moléculas se acomodaram e depois que elas se acomodaram, eu levei para a massa ser polimerizada. Então vejam vocês como é importante. E aí eu pergunto para os dentistas, meus amigos que estão ouvindo, vocês já foram visitar o seu laboratório? Porque eu estou falando 7, mas tem 700. Se você chegar lá e visitar o laboratório com uma mufla já de metal toda torta, que não encaixa uma na outra, que de tanto levar martelada, aquele modelo antigo, e aí vai dar uma rebarba grossa na hora que prensar dessa altura, vai mudar totalmente a oclusão e a dimensão vertical de oclusão. Você já foi visitar para ver como é que é? Se ele tem uma prensa hidráulica, se ele tem um demuflador pneumático, né, para tirar a prótese de dentro do modelo, para não levar mais alteração dimensional. Então é muito importante esse casamento, o dentista conhecer o protético e o protético conhecer o dentista. Aquele profissional dentista que se acha o dono da verdade, né? Que se acha melhor do que os outros, e aquele protético que acha que os dentistas são um estorvo. Às vezes eu vejo no Face, assim, o pessoal mete o pau, às vezes, nos dentistas. Mas, pessoal, é o contrário, vamos nos unir. Porque essa união é que vai dar qualidade. Essa união é que vai dar excelência. Não adianta o protético caprichar e o dentista estar lá de qualquer jeito. Não adianta o dentista caprichar no modelo e o protético fazer de qualquer jeito. E é preciso nós encontrarmos esse parceiro que pense como nós, para que nós possamos elevar a prótese total nos níveis que ela merece ser elevada. Ok? Eu já me perdi todo. Se eu falei mais que 7, então eu vou continuando, que eu vou falar uns 10. O que mais? Porosidade. Cristo Rei. Tem um grande problema. Quem não faz palato incolor tem um grande problema. Sabe qual é? As porosidades ficam escondidas. Porque você imagina, o monômero, ele evapora, né? Ele entra em ebulição, a 100,1, 100,2 graus Celsius. Então, o que acontece? Você prepara uma massa de resina e coloca lá. Além do próprio calor da água quente, que é uma resina termopolimerizada, ou do micro-ondas que seja, mas é sempre através da temperatura, a resina tem uma reação exotérmica, ela libera calor. Então, você coloca lá 60, 70 graus, mas você tem que contar que essa massa vai esquentar pela própria reação exotérmica. E se ela esquentar acima desse limite, vai ferver o monômero, vai entrar em ebulição e você vai ter um monte de buracos lá dentro. Sabe aquele chocolate soufflé? Ele é bonitinho por fora, abre, é todo aerado por dentro. E é isso que acontece nas próteses. E como é que muitas vezes você nem percebe? Porque onde vai acontecer essas porosidades é na parte interna mais grossa da prótese. Por quê? Porque se você tem um volume grande e começa a esquentar aquela resina, a resina das bordas ainda tem o gesso para liberar um pouco o calor para o gesso, para um lado ou para o outro. Mas aquela massa que fica no centro, ela ferve. Isso daí, se você pegar uma broca e começar a desgastar, você vai ver cheio de bolinhas. E ali você tem hidromassagens de bactéria. Cada bolinha daquela é uma casinha de milhões e milhões de bactérias. E por que isso? Porque a resina acrílica sofre embebição. Ela puxa líquido do meio bucal para dentro. E junto com esse líquido vai as bactérias, vai restos alimentares, vai tudo, vai entrando, né? Vai entrando. E aí o que acontece? Se você tem poros lá dentro, você cria verdadeiras casinhas de bactéria. Então é muito grave. E por que acontece isso? Porque normalmente o protético não domina, ele não sabe o que ele está fazendo. Ele não sabe o que ele está fazendo, porque já existe protocolos de polimerização de resina. Tempo e temperatura. Quanto mais grossa a prótese, quanto maior a prótese, mais lento deve ser a polimerização. Menor deve ser a temperatura inicial. Então, o protético precisa conhecer isso.
a fundo para não entregar próteses com porosidades. E qual o problema? Além das bactérias, lógico, fragilidade. Vai ter uma prótese que vai ter muito mais chance de se quebrar do que uma prótese que foi polimerizada, né, com bastante calma, para que o polímero não ferva e toda a massa polimerize sem nenhum tipo de poro, nenhum tipo de área frágil da prótese. Ok? E, finalmente, o último, né, que também é muito importante, que é quando você for dar o calor, né, através do micro-ondas ou através da água, ou água sob pressão, o ciclo termopneumático, enfim, existem várias técnicas. É importante você, quando terminar, deixar a mufla resfriar naturalmente. Então, aqui é o tal negócio da pressa. Você pegar essa mufla quente, essa resina que acabou de polimerizar e jogar uma água gelada nela, para que ela esfrie mais rapidamente, vai levar a grandes alterações dimensionais, né, de posição, vai, como, entre aspas, empenar a prótese. Então, às vezes você recebe a prótese e fala, mas o que aconteceu? Não está nem entrando essa prótese. Uma alteração de por quê? Porque aquele calor que ela recebeu, de repente você tem um choque térmico extremamente rápido e essa contração rápida da resina acrílica vai levar a alterações dimensionais irreversíveis. Então vejam vocês, meus amigos protéticos, meus amigos dentistas, quantas coisas, quantos detalhes, né, é preciso conhecer para que você possa fazer uma resina acrílica com excelência. É lógico que hoje você tem sistemas de caracterização com resina composta, sistemas, o STG do Tomás Gomes, fantástico, que agora em breve, eu já sei que ele está quase finalizando o desenvolvimento, vai ter o STG para cerâmica fantástico, que vai preencher uma lacuna muito importante aí nessa parte de prótese sobre implante, próteses dentogengivais, onde você precisa de uma escala para fazer uma caracterização de gengiva em cerâmica. Então, tudo isso já existe, né, na resina acrílica com excelência. É importante o protético estar habilitado, estudando muito essa parte. É preciso que o dentista saiba exatamente o que ele está falando, ele saiba que ele precisa fazer uma moldeira individual em prótese total, ele precisa fazer uma moldagem funcional, ele precisa obter uma boa borda, ele precisa saber como desenvolver, como edificar esse modelo de uma maneira precisa, ele precisa saber fazer um plano de orientação bem preciso para que o protético possa montar os dentes. E quando vai para o protético, você precisa, meu amigo dentista, minha amiga dentista, de um protético que você confie, que você saiba como ele trabalha, né? Que você conheça o ciclo de polimerização, qual é a técnica que ele usa, e que você saiba que esse teu trabalho que está voltando é um trabalho diferenciado. Nós não podemos simplificar a prótese total como vem sendo simplificada há muitos anos. Eu não me canso de falar. Milhões e milhões de pessoas perdem os dentes, são mutilados dentários. Depois vem milhões e milhões de pessoas perdendo o osso. É por isso que essa enxertia óssea está cada vez melhor, as técnicas muito modernas, a pesquisa cada vez melhor, levantamento de seio. Por que a enxertia óssea? Por que os materiais ósseos estão cada vez melhores, mais avançados? Porque existe muita demanda, porque existe muitas pessoas perdendo o osso. E eles falam, é porque usa dentadura, faz perder o osso. Aqui, ó, eu sou formado há 32 anos, eu sei na prática, aqui, ó, na carne, que não se perde tanto o osso, as próteses que eu instalo. Por quê? Porque são próteses com retenção, com estabilidade, com oclusão. Agora, dá uma prótese mal feita, que se mexe, que tem que encher de cola, que não oclui direito, que o paciente não deglute, cheia de porosidade, cheia de bactéria, aí sim perde muito. As pesquisas dizem que é 5 a 10% de perda óssea, uma prótese bem feita, e 95% mais perda óssea, uma prótese mal feita. Isso é que faz perder o osso, é a iatrogenia. Então, para que nós possamos
reabilitar o paciente de prótese total com dignidade, que já perdeu 28 órgãos dentários, seus dentes, a coisa mais importante da saúde bucal, ele perdeu. Não vamos simplificar a prótese total. Vamos elevar o nível da prótese total. Vamos ensinar quem precisa aprender. Eu já aprendi muito com protético. E os protéticos têm que aprender com os dentistas. Um aprende com o outro. E aí sim, quem ganha é o nosso paciente. Que depois, o dia que ele precisar de implante, ele vai ter o osso. Porque a nossa prótese total foi feita com ciência, com consciência e consciência. Ok? Nossa, ficou bonito isso. Então, meus amigos, minhas amigas, vamos atrás aí da informação. Nenhuma informação é demais. Vamos descer o nosso saltinho, vamos nivelar. Dentista é igual a médico, médico é igual a protético, protético é igual a dentista. Nós somos uma equipe interdisciplinar. Nós precisamos conversar entre a gente para que nosso paciente receba o que tem de melhor na ciência e na literatura e possa da melhor maneira possível, se restabelecer, né, se reintegrar na sociedade com autoestima, alegria e satisfação. Ok? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser.